Bom dia, bom dia. Hoje é dia 13 de outubro. 13 de outubro? Acho que hoje é 13 de outubro. Hoje é dia 13 de outubro e nós vamos começar agora o nosso devocional. Estou te ouvindo, pode começar. Eu perdi uma folha do livrinho, vou ter que ler pela Bíblia. Se você quiser, eu posso ler também. A Lidrani tá aí, pede pra ela ler, então. A Lindrani acho que não entrou ainda não. Eu vou ler. Ah, não, entrou. Pode ler, Lindrani? Posso? Então tá. Fala pra me achar aqui na Bíblia onde é. Tá. 1 Tessalonicenses 2:17, é isso, né? Uhum. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por algum tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, e Satanás nos impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória, diante do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Porventura não sois vós? Na verdade, vós sois a nossa glória e o nosso gozo. Capítulo 3. Pelo que, não podendo mais suportar o cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos exortar acerca da vossa fé. Para que ninguém seja abalado por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos destinados. Pois quando estávamos ainda convosco, de antemão vos declarávamos que havíamos de padecer tribulações, como sucedeu e vós o sabeis. Por isso também, não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé, receando que o tentador os tivesse tentado, e o nosso trabalho se houvesse tornado inútil. Mas agora que Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre nos tendes em afetuosa lembrança, anelando ver-nos assim como nós também a vós. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos consolados acerca de vós pela vossa fé, que agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Pois que ação de graças podemos render a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos, por vossa causa diante do nosso Deus, rogando incessantemente de noite e de dia, para que possamos ver o vosso rosto, e que falta a vossa fé. Ora, o próprio Deus e Pai nosso e o nosso Senhor Jesus nos abram um caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e abundar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós abundamos para convosco, para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Bom, texto simples, curto, sem nenhum tipo de dificuldade. Vamos lá. Paulo segue uma linha de raciocínio que até agora ele está introduzindo a carta, né? As introduções profundas de Paulo. Então, até agora ele está introduzindo, ele está preparando o ânimo dos leitores para o assunto que ele vai tratar. Que, se não me engano, Tessalonicenses, o foco principal de Paulo é falar sobre a escatologia. Então, Paulo ainda está se introduzindo, e aqui nesse trecho que a gente leu hoje, ele explica que ele havia enviado Timóteo para pegar informações, para animá-los, para pregar, para ajudá-los. E aí Timóteo havia voltado com essas informações. E são baseadas nessas informações que Paulo redige essa carta. Então, aqui ele cita, olha, eu estava com saudade de vocês, lembrando de vocês, preocupado com vocês, então eu mandei Timóteo
Timóteo foi, me trouxe notícia de vocês e agora eu tô escrevendo essa carta. Então, assim, uma observação que a gente faz é que naquele tempo, gente, imagina como as pessoas trabalhavam a questão da ansiedade, né? Porque as viagens eram feitas a pé, de barco, não era todos que tinham animais, né, para montar, porque era muito caro. E a gente percebe, né, que Paulo manda Timóteo vai, e aí Timóteo provavelmente fica lá um tempo para exortar, para descansar, para conviver, para pregar para eles. Aí Timóteo volta, traz as notícias, conversa com Paulo, anima Paulo, fala, olha, eles estão lá com saudade de você também, tá todo mundo firme na fé, todo mundo orando, todo mundo jejuando, congregando, graças a Deus, os irmãos de Tessalônica, tá uma bênção. Aí Paulo fala, que bênção, vou escrever então essa carta para você levar, eu acho que foi, não sei se foi Timóteo que leva essa segunda carta, mas vou escrever então essa carta. E ele, irmãos, imagina o lapso de tempo. Quantas coisas aconteciam nesse intervalo? Por exemplo, quantas coisas Paulo sentiu e viveu depois que ele mandou essa carta? Né? Ou no período que Timóteo estava indo, voltando para pegar notícia. E por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa vida, ela tem um objetivo maior, ela tem um alvo maior, e existem coisas que estão, como que eu posso dizer, à margem, sabe? E às vezes o que a gente percebe na nossa sociedade moderna é que nós estamos nos embaraçando com as coisas que estão à margem do nosso foco de vida. E tipo assim, e toda a velocidade que nós temos hoje, né, na nossa geração, isso tem feito de nós pessoas ansiosas. Tem algumas charges, né, que mostram a pessoa tá ali tirando uma foto, e antigamente aí lá revelava, uau, que rápido. Aí hoje tá fazendo download de um vídeo, tá lá, 60 segundos, ai, que eternidade, não consigo esperar 60 segundos para fazer o download desse vídeo. Então, tipo assim, aquilo que deveria ser bênção, porque tá tudo muito rápido, tá tudo muito fácil, tem se tornado maldição. Não sei se vocês não estão entendendo o que eu quero dizer. Sabe, aquilo que era para ser vantajoso, aquilo que era para ser como que eu posso dizer? Um a mais, né, na nossa vida, tem se tornado instrumento de... Tem alguém com o microfone ligado. Tem se tornado instrumento de tropeço para nós mesmos. E aí a gente fica ansioso, ansiosa, aí a gente fica agoniado. Por quê? Porque vai demorar 2 dias para me pegar o resultado do exame. 2 dias a gente fica morrendo, a gente fica se escabelando, sofrendo. E eu conheço muitas pessoas assim, que sofrem por antecedência, sabe? Vai pegar o resultado, aí a pessoa já tá sofrendo. Então, assim, eu só quis fazer esse comentário porque já pensou se Paulo fosse ficar sofrendo, né, com os detalhes que estavam à margem do seu foco de vida? Muito provavelmente ele não teria produzido o que ele produziu. Então, da mesma forma nós temos que entender que nós temos esse foco e tem muita coisa que está à margem. A gente vai ver, a gente vai viver, mas isso não é a essência da nossa caminhada. E Paulo mesmo fala isso, né? Prosseguindo para o alvo, deixe para trás as coisas que avance, deixando para trás as coisas que ficaram. E é muito importante a gente conseguir ter esse desapego de fases, sabe? Esse desapego de circunstâncias que são tão momentâneas e tão passageiras e que nos impede de continuar, de prosseguir. É a velha história da escada, né? Eu lembro muito do pastor Elias, ele usava muito essa expressão, né, de escada. Você tem que deixar o degrau que você tá pra você subir. Não tem como você pôr um pé lá em cima e ficar com o pé lá embaixo.
E a gente tem medo de tirar o pé do degrau, a gente tem medo, né, da nossa zona de segurança. Enfim, só assim uma aplicação, porque eu achei interessante pensar nisso, né? Nesse vai e volta, leva notícia, traz notícia, escreve a carta, manda a carta, chega a saudação, leva a saudação. Então, tudo isso era vivido de uma maneira muito saudável, né? Era o que tinha, não tinha o que fazer, era assim que se vivia. Hoje, como nós temos outras opções, a gente não se vê mais na opção de espera. A gente não se vê. A gente não aceita mais a possibilidade de esperar. Né? E isso influencia tudo, tá, pessoal? Tudo. Até uma coisa, vamos supor, que a gente pensa que não tem nada a ver. O namoro, né? As fases do namoro, a gente não espera mais. Por quê? Porque nós não estamos mais acostumados a viver, né? Cada momento, cada fase, entendendo que há um alvo maior, há um objetivo maior. A Bíblia é um exemplo claro disso. Eu vou encerrar essa linha de pensamento, senão a gente fica só aqui. A Bíblia, tem muita gente que me pergunta assim, mas por que a Bíblia não fala de tal coisa? Irmã, mas por que a Bíblia então não explicou isso aqui, os filhos de Adão, né? Por que como é que povoou? Porque só tinha Adão e Eva. Então quem que casou com quem? Por que a Bíblia não explica isso, não explica aquilo? Eu falo, olha, a Bíblia, ela tem um alvo. Ela tem uma história a ser contada. É uma história muito, muito objetiva, é um alvo muito certeiro. Pá! A criação e a redenção da humanidade. Só que dentro dessa linha de pensamento de Deus, dentro dessa história, desse alvo a ser alcançado, desse objetivo final da história, existem muitas pontas que ficariam soltas. Então, o que Deus fez? Deus preparou na história, no tempo, né? No tempo, Deus preparou no tempo como que eu posso dizer? Uma possibilidade de ir amarrando essa história. Então, Deus foi costurando essa história no tempo, para que ela fizesse sentido. Para quem? Para Deus ou para Jesus? Não, para nós. Então tem muita coisa que não está amarrada. Mas por que não está amarrada? Porque não faz diferença. Não dá para escrever tudo. A própria Bíblia diz isso. Não dá para escrever tudo que Jesus fez, que Deus fez, que aconteceu. É igual hoje, as pessoas querem gravar tudo. Querem gravar tudo, querem registrar tudo. É impossível. Porque você vai ficar uma vida vivendo e outra vida assistindo o que você está vivendo. Não tem jeito. Vive, só vai, porque o tempo ele só vai, ele não volta. É até interessante que eu não sei se a Microsoft, que é do Bill e Melinda Gates, eu confundo esses nomes. Só sei que uma dessas empresas aí muito grandes, eles falam que eles já têm uma tecnologia de armazenar não sei quantos anos das informações que estão na nuvem. Por isso que hoje tudo é na nuvem, né? Tudo que você conversa no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, no Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, aqueles outros que tem também, que eu não conheço, que eu não uso, Twitter, todas essas redes sociais que acontece comunicação, eles já têm uma tecnologia para armazenar toda essa comunicação, todo esse conteúdo por não sei quantos anos, ou não sei quanto tempo. E o objetivo é ter uma memória que armazene por um tempo X. E aí você pensa, o tanto de coisa que já existe, gente. Imagina cada um com seu WhatsApp, com 50 milhões de grupos, com 50 milhões de vídeos, com 50... Gente, é muita coisa. E essa busca no armazenamento, em algum momento, isso não vai fazer bem para nós. Por quê? Porque nós estamos deixando de viver para ver o que nós já vivemos. Vocês entendem o que eu estou dizendo? O tempo que você está assistindo um vídeo lá de 1 a 2 horas de algo que você fez, você está deixando de fazer outra coisa. Enfim, só um comentário assim, né? Bem viajando da maionese, mas para a gente começar a perceber que toda essa velocidade,
toda essa capacidade de armazenamento e de arquivar a nossa vida, isso vai custar algo para nós. E a conta vai chegar. E a pergunta é, e aí? Eu estou disposta a pagar essa conta? Eu penso assim. Eu sei que eu gravo muita coisa, tiro muita foto. Ainda mais que a gente que tem filho pequeno, você quer gravar tudo, né? Gravo muita coisa, faço muita coisa. Mas a gente tem que nos policiar em relação a isso. Que toda essa velocidade, toda essa nova dinâmica está exigindo de nós algo em troca. Enfim. Vamos lá, vamos pro texto. Então, Paulo está nesse cenário, recebendo notícias de Timóteo, e então, baseado nas notícias de Timóteo, ele vai redigir essa carta. Aí ele fala, né? Nós, porém, irmãos, sendo privados de vocês. Por que privado? Porque Paulo não estava lá, estava longe, com saudade, por isso que ele usa essa expressão. Mas ele fala, nós estamos privados de ver vocês, mas o nosso coração está com vocês. E Paulo vai sempre usar essa linguagem de muito amor, né? Na leitura de ontem ele fala que ele entregou aos Tessalonicenses não só o evangelho, mas ele entregou a própria alma dele. Ele vai falar sobre aquela figura de linguagem de pai e filho, que ele ama como se fosse um pai amando os filhos. Pelo que nós quisemos ter com vocês, mas ele entende que as duas vezes que ele se dispôs aí, aconteceram os imprevistos, aconteceram alguns fatores que os impediram, e ele atribui isso, gente, a Satanás. E aqui também a gente faz outra observação. Por quê? Tem muita gente que coloca a culpa de Satanás em tudo o que acontece. E tem gente que acha que Satanás já não faz nada. A gente já comentou muito isso aqui. A gente precisa ter equilíbrio. Por quê? A gente não precisa ficar pondo culpa de tudo de Satanás. Até esse dia eu conversando com a Célia, e ela deu exemplo. Ela falou, Daiane, meu óculos tá ruim. Tá ruim, eu tô ruim para ler e não estou enxergando, tropeço nas palavras. Mas o meu óculos tá ruim, eu preciso arrumar o meu óculos. Aí, não sei se foi o irmão dela, alguma coisa, falou que era o diabo. Tipo assim, dá um exemplo. Porque o diabo tá, né, fazendo você perder as vistas, não sei o quê, porque o diabo... E ela falou, não é o diabo, é o meu óculos que tá ruim. Eu preciso ir lá rever o meu exame, o meu grau e fazer um óculos atualizado. Então, assim, é só um exemplo pra gente entender. Tem coisa, gente, que não é o diabo, tem coisa que são as fatalidades. Até esses dias eu ouvi uma pregação sobre as nossas próprias consequências. Nós somos responsáveis e a maioria das coisas que acontecem com a gente é porque nós fizemos algo que resultou naquilo. É ação e reação. Negócio mal... foi na igreja que o pastor pregou, né? Você faz um negócio mal feito, a conta vai chegar. Você faz alguma coisa errada, a conta vai chegar. É igual a história da gravidez. A mocinha, eu pequei, eu caí, vacilei. Deus perdoa? Deus perdoa, mas a barriguinha vai crescer e a criança vai nascer. E aí a pessoa fala, porque o diabo... Aí tudo põe a culpa no diabo. Errado. Mas tem gente que nada atribui ao diabo. E o diabo, ele tá, gente, qual a função dele? Matar, roubar e destruir. Direta ou indiretamente, o objetivo de Satanás é fazer o cristão sucumbir. Direta ou indiretamente, o objetivo de Satanás é sim atrapalhar as nossas vidas, principalmente a nossa caminhada cristã. E às vezes ele vai agir em áreas que a gente pensa que não tem nada a ver, mas que lá na frente vai influenciar na nossa fé. Então, percebe que uma coisa simples, Paulo tentando viajar, aconteceu alguns imprevistos, aconteceu algumas situações que o impediu de viajar. E ele atribuiu isso a quem? A Satanás. Então percebe que se fosse uma pessoa, né, que não vê, né, esse mundo, essa guerra espiritual, porque tem muita gente que não consegue aceitar essa visão e conceber essa influência, que não, que tudo são ações que nós mesmos provocamos, tal. Essa pessoa fala, não, Paulo tá viajando, Satanás não teve nada a ver com isso. Foi um imprevisto, foi um problema, foi, por exemplo, as perseguições. Paulo atribui que eles eram movidos por Satanás nessas perseguições. Outros diriam que não. Ok? Então, assim,
Só fazendo essa pontuação para a gente tomar cuidado com essas atribuições. Porque ou a gente atribui tudo, ou a gente não atribui nada. E a gente precisa ponderar isso. Por quê? Porque a Bíblia é cheia de exemplos de que Satanás ele influencia sim, e ele atrapalha sim a nossa vida, e ele nos influencia sim a fazer coisas, ok? Aí ele fala, porque qual que é a nossa alegria? Onde que está a nossa alegria? Se não é vocês. O que Paulo está dizendo? A nossa alegria é ver o evangelho sendo proclamado, é ver novos crentes, é ver novos salvos. E aí Paulo fica todo feliz, fala, qual que é a minha alegria? Não é comer, beber, fazer festa e viajar. Não, minha alegria é ver vocês salvos, sendo edificados na graça, crescendo, amando Jesus. Isso para mim é a retribuição que eu quero na vida. Paulo amava demais a pregação do evangelho. Aqui no capítulo 3, ele fala assim, não podendo mais suportar o cuidado de vocês, cuidado por vós, achamos bem ficar sozinhos em Atenas. Paulo aqui, ele está dizendo que eles estavam tão preocupados com os irmãos lá de Tessalônica, ele estava tão querendo cuidar deles, que ele entendeu que ficar onde ele estava era mais saudável do que ir. Talvez porque a presença de Paulo trouxesse ainda uma tribulação mais específica, porque aqui ele vai falar que eles ainda estavam passando por esse momento de perseguição, né, provavelmente dos líderes judeus. Então ele fala, olha, nós preferimos ficar aqui, não porque não queremos ver vocês, mas é porque a gente está cuidando de vocês. E aqui a gente faz outra aplicação em relação à nossa visão acerca do que acontece. Eu tenho tentado exercitar muito isso na minha vida. A gente não consegue mensurar o que realmente acontece. A nossa visão é muito limitada. E nós temos que trabalhar isso na nossa caminhada cristã, que é de ver o comportamento do outro e não emitir juízo sobre ele. Por exemplo, talvez a Célia não vem me visitar, talvez a Célia não gosta de vir aqui e eu emito um julgamento. Digo, a Célia não gosta de visitar. Mas existem N motivos, N fatores na vida da Célia. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está se antecipando, dizendo, olha, talvez vocês podem me julgar, né? Que eu não estou indo aí visitar vocês, não estou indo aí evangelizar vocês. Mas eu estou fazendo isso para cuidar de vocês. Isso nos ensina muito, irmãos, acerca de não emitir juízo, sabe? A gente precisa muito aprender a colocar esse tipo de visão. É sobre a retribuição, né? Quem retribui é Deus. Por quê? Porque nós só vemos o que se faz, não vemos a intenção. Deus, ele retribui, não é pelo que nós fazemos, é pela intenção do coração. E aí é onde o bicho pega. E aí é onde eu acho que vai ter aquele balacobaco danado no grande dia do Senhor, no dia do juízo final. Porque a gente é muito levado a viver essa realidade de que aquele faz muito, aquele irmão faz muito, aquele outro faz pouco. E Deus, ele não leva em consideração o que fazemos, mas por que fazemos, como fazemos. E eu acho isso, assim, perfeito para que nós tenhamos paz, né? Então ele se justifica, e aí ele fala que para não ir, enviou Timóteo, e aí ele fala assim, e para que ninguém, né, fosse abalado, para exortar eles, né, no evangelho. Versículo 3, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Então percebe que provavelmente esses irmãos ainda estavam sofrendo essas tribulações por parte, provavelmente. Aqui tem dois cenários. Até agora ele não citou a lei. Então, o que a gente pode entender? Que eles estavam sendo não só, como que eu posso dizer, chateados, né? Uma tribulação nesse sentido. Eles não estavam sendo chateados só pelos judeus, mas pela sua própria comunidade. Porque os judeus perseguiam quem era judeu e não queria guardar a lei. Ou quem era evangelizado e não guardava a lei. Mas há uma perseguição territorial. Por quê? Porque eles... Um exemplo, né? Não sei se é o que aconteceu aqui, mas é um exemplo. Se você é muito, muito católico, sua família é toda católica, de repente você vira crente. A sua própria família não vai gostar. Então, a mesma coisa. Às vezes eles eram idólatras,
tinham lá, né, os seus deuses, tinham lá as suas festas, e de repente eles mudam, não é mais idólatra, não adora esses deuses, mas sua família adora. Então, a sua própria cidade, a sua própria família, a sua própria cultura começa a chatear esses cristãos. Então, Paulo está tentando o quê? Animá-los, mesmo em meio a essas tribulações que acontecem, né, na caminhada cristã. E aí ele fala, olha, e essas tribulações nós já havíamos avisado para vocês que elas iriam acontecer. Então, a gente percebe muito esse discurso de Paulo, não aquele discurso, como posso dizer, de isenção, mas na verdade é um discurso de muita aceitação em relação a todas essas dificuldades. O discurso de Paulo não é que sempre esse, né, que vocês não estarão isentos. Pelo contrário, Paulo prepara sempre o cristão para o pior. Fala, olha, nós já te avisamos, não vai ser fácil. Vai ser perseguido, tanto pelos próprios da casa, quanto pela cidade, quanto pela cultura, quanto vai vir judeus encher o saco de vocês. Então, assim, tá tudo certo, é assim mesmo. Se tiver diferente, é aí que vocês se preocupem. É assim que vai ser e vamos embora e continua. Eu tô aqui para consolar vocês, tô mandando essa carta para consolar vocês e lembrar, eu já avisei, vai ser assim mesmo. E aí, o que mais que eu marquei aqui? No finalzinho do 6, eu marquei que ele falando assim, Timóteo fala do amor que eles estavam tendo por Paulo, que sempre lembravam de Paulo com muito amor, levando-nos a ver assim como nós também a vós. Paulo está citando que bom que assim como nós temos cuidado por vocês, vocês também têm cuidado por nós. Nós quem? Os apóstolos, né? Paulo e seus companheiros de evangelismo. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos consolados acerca de vós pela vossa fé. Então, Paulo está dizendo, por mais que a gente tenha luta, tribulação, briga, perseguição, a gente está consolado. Por quê? Porque sabemos que vocês estão firmes. Então, isso para nós é o que nós queremos ouvir, é o nosso consolo. Aí ele no 9, porque que ação de graças nós podemos render a Deus por vocês? Como que nós podemos agradecer a Deus por vocês? Por todo gozo com que nos regozijamos por vossa causa, ou seja, com toda a alegria que nós temos, não tem nem como agradecer. É como se a gente usasse essa expressão. Eu não consigo nem agradecer a Deus, tanto que eu estou feliz por vocês. Não há palavras para agradecer a Deus, tanto que eu estou feliz por vocês. Aí no 10, rogando incessantemente, de noite e de dia, para que possamos ver o vosso rosto, suprir o que falta à vossa fé. Então, ou seja, aquele desejo de estar junto, de abraçar, de beijar, porque Paulo sempre fala o beijo, né, o ósculo santo. Então, provavelmente, Paulo era muito carinhoso, né? Abraçar, beijar, e estar perto, e olhar, e conviver, e tocar. Agora, na pandemia, Paulo ia sofrer muito. Mas tudo bem, né? Versículo 11. Ora, o próprio Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos abram um caminho até vós. Ou seja, estava difícil, Paulo não estava vendo jeito de ir. Mas ele falou, ó, que Deus prepare, né? Que Deus abra um caminho, que Deus abra uma porta, como a gente costuma sempre dizer. E o Senhor vos faça crescer e abundar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós abundamos para convosco. E que enquanto a gente não vai, que Deus esteja aí, operando em vocês, ajudando vocês, suprindo as necessidades e ajudando vocês a crescerem em amor. Qual o objetivo disso? Para vos confirmar os corações. Ou seja, nós precisamos, irmãos, acima de tudo, na nossa caminhada, ter paz no nosso coração em relação à nossa fé. E é isso que Paulo entende que segura o cristão. E é isso que ele está dizendo, olha, para que Deus possa firmar vocês, para que Deus possa consolar o coração de vocês, porque a fé, sem experiências pessoais, chega uma hora que ela é incapaz de caminhar. Então Paulo está dizendo, enquanto eu não estou aí, eu estou orando, para que Deus fortaleça o coração de vocês e confirme no coração de vocês acerca da fé. De maneira que sejam irrepreensíveis. Ou seja, eu preciso ter uma fé viva, autêntica, eu preciso ter uma experiência pessoal, onde essa fé seja confirmada na minha vida. Por quê? Porque
se não for assim, eu não terei uma caminhada irrepreensível. E Paulo não abre mão dessa caminhada irrepreensível. Paulo não abre mão desse dia a dia intocável. E isso é muito sério, sabe? Porque a gente percebe Paulo tratando assuntos de comunidade, da igreja, de como ficar na igreja, de como receber o Espírito Santo, de como usar os dons, de como ser batizado, de como profetizar. Mas Paulo não abre mão de nos ensinar como ser cristãos todos os dias, no dia a dia, lá fora, com a família, no serviço, com os colegas, na faculdade, como o povo diz, na academia. E aí Paulo aqui já toca nisso de novo. Ele fala, vocês precisam ter essa confirmação no coração de vocês, para que vocês sejam irrepreensíveis, para que vocês mesmos entendam o motivo de ser irrepreensível. Por que eu preciso? Porque eu tenho uma confirmação pessoal no meu coração. Eu sei aquilo que eu creio. E só Deus pode trazer essa confirmação. Então, o objetivo é para que sejam irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus, na vinda do Senhor Jesus com todos os santos. Então, amados, o objetivo da fé, da caminhada, aqui Paulo fala, nós precisamos ter uma confirmação no nosso coração. Cada um precisa ter essa confirmação. Por quê? Porque ela nos fará andar em santidade, irrepreensíveis, diante do Senhor e diante dos homens. E aí, no finalzinho, ele fala, diante de Deus, nosso Pai, na vinda do Senhor Jesus, com todos os seus santos. Ou seja, essa santidade e essa conduta ilibada, irrepreensível, ela precisa acontecer diante de Deus. Eu preciso andar dessa maneira diante de Deus. E aonde Deus está? Para que eu ande assim diante de Deus? Deus está dentro da igreja, então eu preciso ser assim dentro da igreja. Não, Deus está conosco em todos os momentos. Eu preciso andar assim em todos os momentos diante dele. E aí aqui ele já começa a dar uma pitadinha, ó, de como que a gente fala? De escatologia. Que ele vai tratar mais especificamente na segunda, mas aqui ele já dá uma pitadinha, olha. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Esse com todos é no sentido da vinda de Jesus com os santos, ou na vinda de Jesus, vírgula, nós com todos os santos. Mas como não tem essa vírgula, a gente pode entender que é desses santos na vinda de Jesus, né? O que vocês acham? E aí encerra o trecho de hoje. O que vocês acham? E aí? Eu acho umas caras da Dinesa, né? Eu acredito que na vinda de Jesus mesmo, né? Não, é na vinda de Jesus. O problema é que tá aqui, ó. Na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então, eu posso imaginar que é na vinda dele junto com os seus santos. Quem são esses santos? Ele já está falando realmente do momento... porque os santos não estão ainda lá no céu. Os santos estão aqui na terra. Aí aqui, minha irmã, começa aquele tanto de interpretação. Oi? Mas os anjos não são santos? Sim, mas aqui ele não fala anjos. Por isso que eu estou perguntando. Pode ser. Deixa eu ver aqui nessa outra Bíblia aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo... Aqui, ó. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa. Gente, olha essa tradução. Em santidade, isento de culpa. Coisa linda. Na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Aqui nessa outra Bíblia já tem essa vírgula, então é igual eu pensei. Essa vírgula é porque ela separa o assunto da vinda de Jesus, ponto, com todos os seus santos. Esse com todos os seus santos, aqui, se é o que eu estou entendendo, é que o objetivo da confirmação no coração é para mim
e para todos os santos. É nesse sentido. Deu para entender? Que tipo assim, vocês precisam estar com o coração confirmado. Para quê? Para andar em santidade. Vocês e todos os santos. Por quê? Porque andamos na presença de Deus até a vinda do Senhor Jesus. Eu e todos os santos que estão no mundo. Será que é isso? O que vocês acham? Eu acho que é isso. Ou pode ser também que Paulo está dizendo já assim, para quem gosta de ter... Se você for entrar naquela interpretação da primeira vinda, da segunda vinda, que é o momento que Jesus desce com a igreja para governar, aí a gente pode entender que seria isso. Na vinda do nosso Senhor Jesus, junto com todos os seus santos. Então, poderia ser esse momento que Jesus vem já com os santos que foram ressuscitados, porque ele está falando já da vinda. Então, ele já joga lá no futuro. O objetivo da confirmação do coração é a santidade, né? É a perseverança. Para quê? Para que eu ande diante de Deus de maneira certa. Até quando? Até a vinda de Jesus. Porque haverá um dia que Jesus virá. E aí, há um momento que a Bíblia fala que Jesus virá com os santos para governar sobre a terra. Pode ser que Paulo está falando sobre isso. Como aqui eu leio já o texto na hora, eu não tenho certeza qual dessas interpretações pode ser. Sim. Daiane, Sim. esses dias eu achei interessante. Eu comprei uma Bíblia do grego. E aí, lendo lá o prefácio lá, eles estavam falando de uma coisa que exatamente cabe aqui, né? É que no grego, ao contrário do que acontece no português, a disposição dos termos, às vezes, é inverso do nosso. Então, esse tipo sabe, tipo do inglês, quando você... do inglês, as pronúncias, elas são, muitas delas, o sentido da palavra é inverso, é invertido. Então, no prefácio, ele estava dizendo que justamente do grego era muito mais comum, era muito comum isso acontecer, tipo assim, ao invés de, numa oração normal, sujeito, predicado, complemento verbal, aquela coisa de... Essa é a disposição normal. O sujeito quem se fala, o complemento verbal, naquelas expressões de predicativo, o objeto direto, o objeto indireto, todas essas disposições gramaticais, né? E ele falando que no grego era muito comum isso ser invertido, sem que alterasse a substância do texto. Então a gente, assim, lembrei agora aqui quando você estava falando, não estou dizendo que mas pode ser uma situação dessa. Sim. Que ele está dizendo assim, nós e todos os santos... Na vinda do Senhor Jesus. Acabou o nosso tempo. Sim, tanto é que nessa Bíblia atualizada traz a vírgula. E nesse daqui não traz a vírgula. Mas isso não altera a importância nem o significado. Ok? Vamos encerrar então. Amanhã a gente continua. Lembrando que o objetivo dessa leitura é um devocional diário. Não é um estudo bíblico. Então, todos os dias a gente tenta se alimentar de algo que venha acrescentar na nossa fé. Não é o objetivo fazer um estudo bíblico aprofundado, com significado da palavra e datação. Não é esse o objetivo. O objetivo é um devocional saudável para o nosso dia a dia. Ok? Um beijo, Deus abençoe. Até amanhã.